Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso Papo de GC. Eu sou o Birajara Ribeiro, mais conhecido como Bira, tá, gente? Nem minha mãe me chama de Birajara, então, por favor, me chamem de Bira. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui um grande convidado, meu amigo Renan Pessim, ele que é GM da Danhambi, liderando a operação tanto do Brasil quanto do Chile, mas já passou lá atrás por varejo também, tocando toda a parte de gestão de categorias, já teve aí uma veia empreendedora, tocando seu próprio negócio, passou já por monetização de insights, liderou frente de CRM para grandes varejistas, tanto do Brasil, mas clientes que são gigantescos na América Latina também. Enfim, um cartel bem extenso aí de background que o Renan tem. Deixa eu até dar uma respirada agora. Renan, muito obrigado por ter aceitado esse convite e esse palco virtual aqui é todo seu, meu amigo. Não, que bacana. Um prazer, Bira. Parabéns pela iniciativa, né? Eu sou um admirador aí do seu trabalho. Você sempre esteve com a Danhambi e transformou muitas empresas no Brasil já, né? Então, estar aqui com você também é uma honra e uma forma de aprender contigo, né? Então, vamos juntos na jornada aí da sua nova empreitada. Obrigado, meu amigo. Vamos trocar experiência, né? A gente vai aprendendo um com o outro aqui. E para a gente começar, Renan, cara, eu queria te fazer uma pergunta muito didática assim nesse início. Se você tivesse que explicar para sua avó qual é o seu trabalho hoje, como é que seria aí essa explicação? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, eu preferiria não explicar para ela. Mas o que eu diria para ela é que a gente vem transformando, né, a vida dos brasileiros e chilenos, né, ao longo do tempo. Acho que todo o nosso propósito é realmente ajudar essas famílias né, se sentirem mais cuidadas e terem melhores experiências nas jornadas delas de compras, tanto numa linha, né, de varejo alimentar, aí, supermercados, né, atacados, etc., mas também na linha de farmácias, né? Então, acho não, né? A gente tem um estudo que comprova que no final, né, quando você vai fazendo as perguntas para as pessoas bom, o que você gostaria, né? Eu gostaria de ter mais dinheiro, né? Mas por que você gostaria de ter mais dinheiro? Não, porque daí eu poderia aproveitar também, né, mais lazer com a minha família e desfrutar, etc. Mas por que você tem? Quando você vai indo por essa linha de perguntas para ela, né, e você leva isso para o varejo, ela vai falar assim, não, eu quero mais promoção, né? Mas por que você quer promoção? Porque eu quero gastar menos. Mas por que você quer gastar menos? Porque com esse dinheiro que vai me sobrar, eu também vou conseguir ter mais lazer com a minha família, né? Então, volta nessa questão de relação da família, com lazer, com poder desfrutar, com a felicidade, né? Você vê que todo esse ramo vai chegar no final, que é a felicidade de cada um dos brasileiros aí, dos chilenos que a gente vem trabalhando. Então, isso para mim é muito satisfatório, né? Então, eu explicaria um pouco para minha avó nesse sentido. E, obviamente, né, a gente usa dados de clientes e inteligência artificial para poder promover isso. Então, por exemplo, quando uma pessoa sai de casa, vai fazer sua compra no supermercado, né, você imagina aí grande parte dos brasileiros, né, eles vão de ônibus, né, ou vão de transporte público. Chega lá, ele não encontra o que ele precisa, é um transtorno, porque ele vai ter que sair com um monte de sacola desse supermercado para ir em outra loja para terminar a compra dele. Ou não vai terminar a compra dele, né? Vai acabar indo para casa sem o produto, vai ter que depois sair de novo para fazer outra compra. Então, tudo isso é tempo, né? E é o que eles estão pedindo, né? Eu quero ter tempo com a minha família e eu quero economizar dinheiro. Então, quanto mais as lojas estão preparadas para aquele consumidor, né? Tanto na linha de sortimento, preço, promoção, comunicação, atendimento, serviços, melhor vai ser a vida dessas pessoas. Não, perfeito, Renan. E é muito bacana o que você fala dessa questão de experiência de compra, o encontro com a felicidade das pessoas, porque eu vivo isso muito forte, né? Eu acabei de voltar do mercado ontem com meu filho e pelo fato de ir na fila do checkout ali ter o chocolate que ele sempre está acostumado a comprar e a comer, assim, para ele ganhou as 2 horas que ele perdeu no mercado, ele ganhou ali na fila do checkout comendo. Então, é realmente como a gente gera conexão com a jornada de compra dos nossos clientes e deixa as pessoas, tanto os brasileiros quanto os chilenos, felizes. Maravilha, meu amigo. E aí, deixa eu te perguntar, assim, sua trajetória ela é basicamente muito formada, tanto dentro do varejo quanto dentro da consultoria. Se você não trabalhasse com varejo e consultoria, você já pensou o que você estaria fazendo, ou o que você gostaria de fazer se você não estivesse dentro desse ramo?
Eu faria o que você está fazendo, Bira. Eu abriria meu próprio negócio, viu? Acho que eu iria para aí. Eu sempre, a gente vai falar talvez um pouco mais para frente, né? Não está tão ligado a essa pergunta, mas eu já tive meu próprio negócio, né? Então, e naquele momento eu tomei uma decisão de tê-lo, né? Seguir em paralelo com outras atividades que eu tinha. E em seu momento eu tive que tomar uma decisão. Eu sigo para o mundo corporativo ou eu sigo para o meu negócio? E aí eu acabei tomando a decisão do mundo corporativo. Mas hoje, se eu saísse do mundo corporativo, acho que eu voltaria, né, com aquele meu sonho de ter meu próprio negócio. Então, maravilha. Então você deixa até eu quebrar o protocolo aqui, vou mudar um pouquinho a ordem do nosso roteiro, do que a gente tinha combinado, porque, gente, assim, só para todo mundo entender, é um bate-papo aqui, mas com certeza quando você traz uma pessoa desse gabarito, você minimamente brifa ela do que você quer falar. Mas vou mudar aqui um pouquinho a ordem, porque eu já vou para a parte do Renan Empreendedor. Quando você abriu seu próprio negócio, Renan, e assim, eu vou ser absolutamente honesto com você, eu estou abrindo o meu agora e eu estou cheio de medo, tá? Porque é um mundo incerto, você nunca sabe exatamente qual o dia de amanhã. O que te motivou a tomar essa decisão de falar assim, não, beleza, esse é o momento, eu quero abrir o meu negócio? O que estava na cabeça do Renan naquele momento? Acho que tem algumas coisas, né? Um que sempre foi um desejo, né? Então, vou te contar aqui um pouco uma história geral, né? Quando eu estava lá com meus 15, 16 anos, todo mundo ficava perguntando, mas o que você quer ser, né? O que você vai fazer? E eu sempre tive essa visão de ser um executivo, né? E quando eu pensava em ser um executivo, eu também me via como empreendedor, né? Meu pai é empreendedor, minha mãe também é uma empreendedora, né? Então, é interessante porque minha mãe, ela saiu de professora, né? E ela é professora de escola pública e ela acabou depois abrindo seu próprio negócio, um tema, era uma agência de turismo, né? Nada a ver com o que ela fazia. Então, acho que essa inspiração empreendedora também vindo desde a família foi super importante. E no seu momento, o momento certo, né? Que foi ali mais ou menos em 2007, que a minha irmã, ela já trabalhava com comércio exterior e a gente viu essa oportunidade de abrir uma empresa no ramo. Abrimos, né? Então, essa é uma empresa que está até hoje, ela existe, né? Minha irmã é CEO da empresa. Eu saí na época, né? Acabei vendendo minha parte lá para ela. Foi justamente quando eu fiz minha transição para a Derhanga, né? 2011. E daí eu tomei a decisão de seguir o mundo corporativo, eu não ia ter tempo para fazer as duas coisas. Então, assim, acho que o momento era propício, porque não tinha família, né? Você sabe, né? Não tem filho, enfim. O tempo era só meu. Eu não estava mais também na universidade, né? Que enquanto você está trabalhando e está estudando, você não tem tempo para nada. Então, eu estava focado no Carrefour e conseguia trabalhar à noite e final de semana. Então, eu topei, naquele momento, fazer a abertura dessa empresa. Inclusive, peguei minhas férias, fui para a China, né? Para Canton Fair, em Guangzhou. A Canton Fair era uma das maiores feiras do mundo, né? Eu fiquei lá 4 dias, não consegui ver tudo que eu queria. Voltei para lá com uma mala, né? De folhetos, ideias, enfim, né? Consegui fazer uma raspagem grande lá. E a empresa seguiu, né? A gente trouxe para o Brasil produtos odontológicos do Paquistão, a gente trouxe empilhadeira da China, a gente exportou fruta para o Canadá, vinho de Portugal e Espanha. Então, assim, a empresa atuou em vários ramos, os setores de negócio, mas sempre na linha como uma trade, né? De importação e exportação. Nossa, sensacional, Renan. E ainda mais você, né, que enfim, teve essa oportunidade de viajar para a China, trabalhar com diversos setores. Tem algo dessa experiência do Renan empreendedor, empresário, que você leva até hoje junto contigo para o Renan executivo no seu dia a dia atual? Tudo, né, Vira? Tudo. Nada se perde nessa vida, mas, assim, acho que do empreendedor, que a gente traz muito para o mundo corporativo, e o mundo corporativo já tem, né, já faz parte também, a iniciativa, a coragem, né, acho que o pensamento estratégico também, porque quando você passou agora por isso, né, quando você vai montar a sua empresa, você tem que ter um direcionamento claro, tem que criar, né, missão, visão, os valores, pensar qual a proposta de valor, né, dessa sua empresa de serviço ou produto, quem que é o público, né? Então, tudo isso faz parte dessa veia empreendedora. E a veia empreendedora também traz muito mão na massa, né? Porque se não é você, quem que vai fazer, né? Então, você é o jurídico, você é o financeiro, você é o vendedor, você é o operador, né? No começo, você faz tudo mesmo.
Então, acho que essa combinação de vivência, né, experiências que a veia empreendedora me propiciou, obviamente, fazem parte do meu dia a dia e me ajudou a construir também a pessoa que eu sou. Maravilha, Renan. E agora, se me permite, deixa eu voltar agora um pouquinho mais para o início, lá na parte em que você estava dentro do varejo, liderando toda a parte de gestão de categorias. Claro. Ainda naquele seu iniciozinho de carreira, teve algum momento que mais te marcou? Como foi o seu início de carreira? Como a sua formação te ajudou naquele início dentro do varejo alimentar? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o início da trajetória do Renan como profissional. Acho que para falar do varejo, eu preciso contar para você como é que eu cheguei no varejo, né? Boa. Então, basicamente, minha ideia, né, ainda quando estava saindo da faculdade, ali aplicando para o primeiro estágio, eu tinha muito claro que no meu currículo eu deveria estampar marcas fortes, né? Eu falei, putz, se eu conseguir trazer marcas fortes no meu currículo, no futuro eu vou conseguir também poder direcionar um pouco mais minha carreira, né? Quando está começando é difícil, né? Você, não tem tanto poder ali, né, de negociação de escolha. Então, no início, meu primeiro emprego foi no banco, né? Foi no banco Santander. Santander tinha acabado de comprar o Banespa, inclusive trabalhando naquele prédio do Banespa do centro de São Paulo, e ali foi uma vivência incrível também. Aí dali eu fui para a Bolsa de Valores, eu fui para a Volkswagen Serviços Financeiros, e chegou um momento que eu falei, bom, e agora, né? Eu continuo nessa linha de setor financeiro ou me movo? E foi um momento também que eu já tinha uma ambição de ter uma experiência internacional. Eu falei, nossa, eu não estava namorando, não tinha família, filho, nada. Falei, o momento é agora, né? E daí, mesmo estando na Volkswagen, eu acabei entrando em paralelo com estudos, né, do GMAT, TOEFL, para poder ingressar numa universidade americana. E eu consegui na UCLA, que é a Universidade da Califórnia. Fui para lá, fiz minha pós, né, dentro do currículo da universidade. Até queria ficar mais tempo nos Estados Unidos, mas foi uma questão de visto, então acabei voltando. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, tá, bom, agora e lá eu fiz um curso, uma pós de International Trade and Commerce, né? Então eu falei, puta, com essa bagagem, o que eu faço agora? Eu criei para uma linha de empresas internacionais, ou seja, olhar uma multinacional e seguir minha carreira. Como eu sou formado em administração e marketing, eu falei, principalmente em marketing. E nessa, né, de entrevistas, acabei caindo uma entrevista com o Carrefour. O Carrefour era o número 1, né, na época no Brasil, isso está falando de 2006, 2007. E ali eu falei, putz, está aí minha oportunidade, né, de uma marca global, trabalhar junto com eles, e sempre tive curiosidade sobre o varejo. Eles falaram que eu estava chegando para construir uma área nova, que é a área de GC, que você conhece muito bem, né, Bira? Ah, então foi muito bacana. Aí que eu topei o desafio, entrei, e algumas coisas, né, que me chamaram a atenção ali, né, que você me fez uma provocação aqui, né, o que ele te trouxe aí, né, como insights né, início, né, dessa minha operação do varejo. Eu acho que algumas coisas, assim, né, vale lembrar que na época o Carrefour, ele era uma empresa descentralizada, ou seja, as lojas tomavam decisão, o diretor de loja era um rei, né, ele tomava decisão de produto, de preço, de promoção, fazia tudo. E eles estavam fazendo uma descentralização, ou seja, levando tudo isso para a matriz. Então, acho que essa foi uma das coisas muito bacanas, né, que vi. Renan, desculpa, Vai, permite só te interromper aqui, que você tocou para mim, acho que um ponto muito importante. Na época que você entrou no varejo, então, cada loja tomava sua decisão independente da outra, era isso? Não tinha uma centralização na matriz? Eu tinha acho que uma meio que vai dar uma bugada na mente das pessoas que estão assistindo a gente. tinha matriz, mas a matriz ainda era muito o que a gente chama de corporate, né? Então, estava numa linha mais jurídica, né? Estava numa linha de suporte a RH às lojas. Então, fez como cada loja faz uma unidade de negócio, né? Logística, né? Também ele estava pela matriz. E o Carrefour estava tentando centralizar, né? E nessa é uma transição de poder, né? Então, você tira o poder do diretor da loja. Hoje em dia é gerente de loja, né? Você não tem mais diretor, né? Mas na época do diretor de loja, ele era uma responsabilidade enorme, né? Sobre o que estava acontecendo ali. Então, realmente, foi isso. A gente trouxe tudo para a matriz, né? A sede.
primeira parte comercial, depois o suporte às áreas, eu estava com GC, então eram os planogramas que a gente começou a criar. Agora, você imagina um diretor de loja para aceitar um planograma, ou seja, a matriz lá para ele, como é que ele tinha que organizar a gôndola dele. Era o fim, né? E aí o que a gente teve que fazer para quebrar essa barreira foi programa loja a loja. E se eu não tivesse as dimensões do módulo, quantidade de módulo, assim, exatamente o que ele tinha na loja dele, ele não aceitava. Ele falava, não, isso aqui não é da minha loja, não dá para executar. Né? Então, a gente teve que vencer algumas barreiras importantes iniciais ali. Na época, a operação, mesmo assim, na minha área, era muito operacional, né? Era montar cronograma, a liderança também do Carrefour, tinha muitos franceses ainda aqui no Brasil, era super diretiva, hierárquica, né? Então, foram algumas coisas aí que eu passei, né? E fizeram parte, como você perguntou, os primeiros passos meus dentro do varejo. Nossa, sensacional, Renan. Assim, só de você falar é engraçado, né? Passo tempo, os desafios são os mesmos. Vamos fazer planograma loja a loja, customizar ao máximo, a dificuldade da loja de aceitar, enfim. Obviamente, muita coisa evoluiu, mas muita essência das dificuldades acabam permanecendo as mesmas aí até hoje. E deixa eu te fazer uma pergunta. Desde aquela época, você sempre teve vontade de ser GM, estar na liderança, né, da operação de uma grande empresa multinacional? Ou isso foi algo que naturalmente foi acontecendo de acordo com a sua carreira, com as suas promoções? Como é que foi isso para você? Você sempre teve esse endgame na sua cabeça, quero ser GM de uma grande empresa? São as duas coisas que você acabou de falar. Interessante, né? Eu vou te explicar. Então, sim, sempre foi algo que eu fiz, né? Foi aquilo que eu te falei. Quando eu perguntava o que eu queria ser, eu pensava que eu era um grande executivo, né? E aí, quando eu pensava que eu era um grande executivo, aí vieram várias decisões, né, da minha vida. Então, por exemplo, muitos amigos foram estudar em universidades que eram fora de São Paulo, né? Então, tinha lá São Carlos, né? Ribeirão, alguns foram para Floripa, né? Puta, super legal, quem não quer morar em Floripa, né? Mas eu tinha muito claro que eu queria. Então, eu falei, não, eu preciso pegar uma universidade em São Paulo, porque enquanto eu estou, né, na graduação, eu quero também trabalhar e as grandes empresas estão em São Paulo. Então, para mim, isso era muito claro, né? Mas também não foi uma coisa que eu fiquei tentando acelerar ao máximo, assim, o que eu quero dizer. Foi natural, né? Então, assim, minhas preocupações eram, o que eu quero ser? Eu quero ser um líder, né? Então, o que é ser um líder? Então, a partir dessas perguntas, né, buscando as respostas, eu fui me formando também, e aí essa jornada acabou acontecendo. O que eu quero dizer é, eu nunca cheguei para o meu chefe e falei assim, viu, Adriano, né, que foi um deles aí na minha jornada. Adriano, quando você vai me promover aí a gerente? Adriano, é agora, né? Diretoria da manhã para mim, como é que é? Então, nunca tive esse tipo de conversa, né? De pressionar os meus líderes para estar lá. Óbvio que eu falava, não, né? Ambição, eu gostaria de ser, como é que a gente traça, né? Esse caminho, mas nunca um pedido de direto, né? De me promove agora, ou de aumento salarial. No foco era trabalhar, entregar bem, resultado. Eu sabia que com isso, né? Mais relacionamento, mais essas, vamos chamar de skills aqui, mas capacidade de liderança e de realmente conseguir mover a organização, era o principal. Então, foi aí que eu me foquei. Não, maravilha, Renan, perfeito. E agora, deixa a gente avançar um pouquinho mais para sua carreira e para a parte em que você já foi para o mundo de consultoria, né? Você entrou ali, se eu não me engano, na parte de monetização de sites, mas também trabalhando de maneira depois muito próximo com CRM, que é algo que até hoje é muito quente dentro do varejo. E eu queria saber de você um pouquinho de como é que foi essa experiência, né, de ter trabalhado, ter liderado a parte de monetização de insights, CRM, ainda mais você que pegou isso na construção do varejo brasileiro. E também, né, se eu puder fazer duas perguntas em uma, além de saber como foi essa experiência, perguntar para você por que você acha que até hoje tantas empresas ainda têm dificuldade de transformar tantos dados de clientes em informações e planos de ação aplicáveis dentro de seus negócios. Não, bacana, excelente pergunta. Essa parte do customer centric, Bira, é interessante, né? Porque é algo que se fala há muitos anos, né? Eu lembro de estar no Carrefour,
E aí entrou um C-level na sala e falou, não, agora nós estamos com uma nova estratégia. A nossa estratégia é ter foco no foco do consumidor. Eu falei, porra, agora vai, né? Caralho, não é o foco no consumidor, é foco do consumidor. Eu falei, porra, agora vai. Mas por que não vai, né? Assim, apesar de muitas empresas terem o desejo, né, de implementar e ter uma estratégia de customer centric, elas não conseguem ter, de uma forma clara, explícita, na estratégia delas, esse fator, né, de customer centric. Além disso, ela tem uma dificuldade gigante de viver isso todos os dias na organização e criar uma cultura customer centric. Então, apesar de ter o desejo, não se ela tem uma dificuldade enorme de traduzir isso em estratégia e cultura. E como é que você faz isso, né? E aí vem a pergunta. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por mais que naquela época, né, esse level ele queria, né, entrar para uma linha de customer centric, né, de dados de clientes, etc., ele esqueceu de um fator fundamental, né, que era ter o dado do cliente. Realmente fala, tudo começa com um dado. Se você não tem o dado, você já nem começou, né? E ter o dado do cliente tem toda uma jornada aí, né, para você conseguir capturar esse dado, armazenar esse dado, ter qualidade do dado. O cliente tem que permitir que você contate ele, né? Então, tem toda uma linha importante também de autorização, de termos and conditions, né? Que a gente fala, termos e condições, ele também tem que assinar, né? Ou dar pelo menos o clique lá, que ele está de acordo. E com isso você consegue fazer uma transformação, né? E você faz uma transformação com os dados do cliente, tanto na parte de conhecimento do cliente, então como é que você democratiza esses dados de conhecimento dentro da organização, como é que você faz para, depois de democratizar, tomar decisões em sortimento, em preço, em promoção, e com isso também te permite toda a linha que você acabou de falar, de CRM, que é a ativação, né, de ciclo de vida do consumidor, né, o triggers ali, dependendo das respostas que ele te dá, e respostas como, sei lá, você está navegando no site dele, você faz um clique, né, você poderia, dependendo daquilo que está interessado, oferecer alguma coisa para ele, ou ele faz uma compra hoje e faltou alguma coisa no carrinho dele, você pode oferecer logo na sequência. Então, tudo isso também faz parte da jornada do CRM. E o Retail Media, né, que daí são toda a proposta de ofertas, né, ou conteúdos que você poderia levar ao cliente através dos canais que tem no varejo, né, junto com a indústria. Então, a indústria financiando essa operação de comunicação. Nossa, fantástico, uma aula, né, de como a gente aplica, galera, ouçam e tentem levar isso para o dia a dia de vocês, de como a gente aplica toda essa parte de transformar dados de clientes, de fato, em ações aplicáveis para os nossos negócios. E eu queria aproveitar, pegar um gancho do que você falou, que para mim é super importante, que é tudo começa com dados. A gente precisa ter dados. E aí eu vou levar para uma parte um pouquinho mais polêmica, acredito agora, da conversa, que naturalmente tudo começa com dados, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande, tanto que a gente tem até a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão de privacidade de dados, que a gente precisa respeitar, algo super importante, e ao mesmo tempo uma urgência cada vez maior, uma importância cada vez maior que os clientes estão dando para personalização e para customização da experiência de compra deles. Então, eu queria saber hoje um pouquinho da sua visão de qual é o balanço e equilíbrio ideal entre, naturalmente, respeitar a lei, respeitar a privacidade de dados e, ao mesmo tempo, caminhar para um caminho de uma personalização da experiência de compra cada vez maior, ao fato da gente quase que querer fazer uma experiência de compra diferente para cada um dos clientes dentro da jornada que eles têm. Excelente pergunta. E obrigado, Bira, porque você já me ajudou a responder também. Porque no final é muito simples, né? É o que você acabou de falar. Primeira coisa que as empresas sérias fazem e farão, né, é seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Esse é o passo número 1. Passo número 2, arrisca, né? E, se possível, ir além. Né? Esse é o mindset da dunnhumby e dos varejistas grandes que a dunnhumby trabalha também. O segundo passo é você comunicar isso de forma clara para o cliente, né? Então, ele tem que entender que no momento que ele está dando o CPF dele ali no caixa, né, ou está ingressando, né, na página web ou no aplicativo, enfim, está claro para ele que o que ele vai ganhar
em dar esse CPF, né? Primeiro ponto, quais são os benefícios de eu conhecer esse meu dado para esse varejista. E o segundo ponto é esclarecer para ele o que você, como varejista, vai fazer com esses dados. Quem vai ter acesso, em que nível, né? Você vai compartilhar com terceiros? Não. Por que você vai compartilhar? Qual que é o benefício para ele, né? Isso implica em quê? Então, a gente tem visto muitas notícias no mercado, e se você não toma cuidado, pode ser até aterrorizante, né? Meu Deus, estão com todos os dados agora, né? E agora todo mundo vai saber quem eu sou, o que eu compro. Então, você vai, por exemplo, uma farmácia, né? Ah, não, agora todo mundo vai saber que eu estou comprando medicamento A, B ou C. E não é verdade, né? Assim, a forma que são tratados esses dados são sempre anonimizados, né? Então, eu quero dizer, né? Vamos pegar uma operação aqui da Danhand global. Eu pego um varejista, né? Esse varejista me manda os dados, mas quando ele me manda, eu não recebo o nome, eu não recebo o CPF, eu não recebo o telefone, endereço, nada. A única coisa que eu recebo é um ID, né? Quando eu recebo esse ID do cliente, eu sei que o BIR é 1, 2, 3, 4. O mais importante para mim, né, nessa relação de personalização, é poder entender o que 1, 2, 3, 4 gosta. Então, o Bira, né, gosta de chocolate, né? Chocolate do filho dele, mas está dentro da cesta dele. Então, o que eu quero? Eu quero, obviamente, recompensar essa minha relação com o Bira, né? E recompensar de uma forma personalizada. Então, Bira, por você, né, ter sido fiel comigo, varejista, eu gostaria de te recompensar, naquele chocolate que você gosta, um desconto de 20%. Puta, super legal, né? Então, a forma como a gente faz essa volta também para o varejo, né, novamente totalmente anonimizado, e o varejo, quando pega esse ID, ele também faz os disparos os disparos dentro do CRM dele, né, com o gerenciador de campanha, e tudo isso opera por ali, mas as pessoas dentro da organização não estão olhando o BIRA, né, o endereço, a gente não está nesse nível, né? Obviamente que ele vai precisar do seu e-mail, do seu telefone, etc., quando for fazer o disparo. Mas tudo isso já teve o seu consentimento, ou seja, você falou, olha, estou de acordo, né, nos termos e condições ali que o varejo coloca para você, ou via app, ou na loja que você se cadastrou, né, enfim, você já tem ali, e isso que eu estou falando, né? Se é claro para o cliente, tudo fica mais fácil, né? Eu sei que eu dei o meu contato está resguardado, não vai ser aberto, né, como persona, e eu, obviamente, vou ganhar os benefícios que o varejo está me propondo aqui. Perfeito, Renan. E acho muito legal você trazer isso, porque eu vejo principalmente profissionais que estão começando achando que muitas vezes, né, privacidade de dados tá no lado oposto, né, é antagônico à questão de personalização de compra, quando na verdade não é. É simplesmente uma forma de você proteger os consumidores e ao mesmo tempo poder seguir com a personalização de dados lado a lado e não de forma antagônica. Então, maravilha. E agora acho que a gente chega, não vou falar ápice da sua carreira, porque acho que tem muita coisa para vir ainda, mas a gente chega hoje, né, na questão da cadeira internacional que você está sentado, liderando aí. Acho que você começou liderando o Chile, se eu não me engano, agora você está liderando a operação tanto do Brasil quanto do Chile. E aí eu queria te fazer uma pergunta para entender um pouquinho o lado mais cultural. Eu sou uma pessoa que, pessoalmente falando, adoro conhecer outras culturas, ir para outros países, enfim, entender como as pessoas se relacionam. E acho muito bacana também quando o trabalho dá essa oportunidade para a gente. E eu queria entender de você quais são as principais diferenças culturais que você percebeu do Chile para o Brasil, do ponto de vista de consumo, comportamento das pessoas. Quais são essas principais aí variações do mercado brasileiro versus o mercado chileno, das pessoas brasileiras para as pessoas chilenas? E juntando também duas perguntas em uma, se você precisasse montar aí um Dream Team, né, um time dos sonhos, para trabalhar junto contigo, com características de profissionais brasileiros e chilenos, que características você puxaria de cada um desses lados? Legal, Bira, obrigado pela pergunta. Olha, os chilenos, eles são pessoas maravilhosas, assim, eu só tenho que agradecer, minha experiência lá foi fantástica, tanto para mim quanto para minha família, receberam a gente de braços abertos, então é um país que eu tenho muito carinho. País, pessoas, obviamente, né? Algumas observações, né, do Chile que me chamaram a atenção, e todo país, né, que a gente vá tem aí suas características. Mas eles são mais hierárquicos, mas dá para entender também, né? Um país que viu uma ditadura há 30 anos atrás,
Então, a hierarquia faz parte ainda, né, do movimento corporativo, né, muito forte, dentro das famílias também. É interessante lá, porque tudo acontece em Santiago, né? Você vai pensar um país de 19, 20 milhões de pessoas, Santiago ali está com 6, 7 milhões de pessoas, e é a capital, é o centro econômico, né? Enfim, e todo mundo se conhece. Então, a primeira coisa que as pessoas vão ver é o seu sobrenome. A segunda é a escola que você estudou, e não é a universidade, é a escola. Então, me chamou a atenção também, sabe? São fatores que importam na sociedade chilena. E outra coisa que me chamou a atenção lá é que as pessoas se vestem para o outro. Então, eu tive uma ocasião, era a abertura do centro de distribuição do meu cliente, era dezembro, estava um calor, 4 horas da tarde, assim, eu falei, bom, não vou de terno, né? Tal social, caminho social, mas não vou de terno, né? Cheguei lá, 90% das pessoas estavam de terno. Aí eu falei, mas será que está acontecendo aqui? E são coisas não ditas, né? Você vai aprendendo. Isso acontece na sua vida toda, né? A gente tem que ser muito observador também. E curioso, né? Eu fui lá perguntar, eu falei assim, viu, mas por que tá de terno nesse calor, sol rasgando? Já devia estar com uma pizza embaixo do braço, assim. E aí eles me falaram, não, porque para a gente se veste para o outro, né? É muito importante, é respeitoso, né? Eu me visto em respeito a você. Eu falei, puxa, legal, bacana, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo também. E o que eu vejo lá é que em cargos, mesmo de coordenadora, gerente, analista, você tem pessoas mais seniors do que o Brasil, né? Eu acho que isso é uma característica também do mercado. Mas porque tem muita gente de outros países que foram para lá, né? Principalmente Venezuela, Argentina, tem brasileiro, né? E isso, obviamente, infla, né, o mercado de trabalho. E você acaba tendo, principalmente da Venezuela, né? Pessoas que eram diretoras na Venezuela, ou diretores, né, que vão para o Chile para tomar um cargo de analista, coordenador, né? Enfim, para começar uma jornada nova. Então, essa foi a minha experiência, né? Foi isso que eu vi lá. E, obviamente, essas pessoas rapidamente crescem dentro da organização, mas você consegue ter uma qualidade de profissional bastante alta ali para cargos mais baixos também. E o Brasil, né, Bira, você conhece bem, né? Flexível, criativo, né? Então, se a gente pensa no Ventinho, eu tomaria aí uma pessoa, um mix, né, de criatividade do brasileiro, perseverança, né, resiliência, né? O brasileiro tem essa característica, com essa linha de disciplina e senioridade chilena. Maravilha. Uma aula aqui de cultura, né? Então, perfeito, Renan. E agora, indo um pouquinho mais para o teu trabalho dentro da Danhambi, uma coisa que eu vejo que é muito nítida, até porque, você sabe, eu tenho vários amigos daí, é reconhecido no mercado. Acho que o DNA de pessoas que a Danhambi tem muito forte. Acho que isso é uma fortaleza de vocês, é muito claro que pessoas de diferentes níveis hierárquicos dentro da Danhambi sempre ressaltam essa questão do cuidado que vocês têm com as pessoas, de como vocês fazem para todo mundo conseguir chegar nos seus patamares desejados de carreira e evoluírem de acordo com seus próprios méritos. Acho que isso é muito bacana, a forma como vocês constroem essa cultura da Danhambi, não só no Brasil, mas ao redor de todo mundo. E por estar num cargo de GM, é natural que a pressão de resultados que você sofra é muito grande, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer aqui é muito de como você equilibra essa pressão muito forte, que com certeza você tem por resultados, liderando 2 operações como Brasil e Chile, e ao mesmo tempo você guarda, né, você zela por essa questão do DNA, do cuidado com as pessoas, que é algo muito forte, muito natural da Danhambi. Não, perfeito. Obrigado, Bira. Vamos lá. O primeiro ponto, para mim, é esporte, né? Se eu não estou em atividade, acho que isso piora muito a minha qualidade de vida e essa pressão que você falou que existe, né? Não para mim, né? Acho que todos os cargos, né? Todas as empresas estão com uma pressão cada vez maior em termos de eficiência, inovação, né? Enfim, isso faz parte desse ambiente corporativo e mesmo de um empreendedor como você. Então, eu preciso muito do esporte e eu também preciso muito de tempo de descompressão, né? Então, o que eu tenho de descompressão? Se hoje, eu acordei às 7, comecei a trabalhar 7h30,
e já são 10 da noite, eu continuo trabalhando, eu invariavelmente busco o meu momento de descompressão no dia seguinte ou no outro. Então, eu tento dar uma equilibrada, assim, ao máximo que eu posso, né? De, de maneiras que minha agenda permitam também. Mas esse, para mim, é um aprendizado importante. Eu faço isso tanto no dia a dia, quanto em termos de férias. Assim, eu dificilmente pego um mês de férias. Acho que nem sei se alguma vez na vida peguei. Quando eu fui para a China, que eu fui para minha empresa lá, aí aquela vez eu peguei um mês de férias, porque eu passei um bom tempo lá. Mas fora isso, acho que nunca mais tive, né? E eu até prefiro. Hoje em dia, acho que uma semana de férias é pouco, né? Se puder pegar uns 10 dias, acho que está mais razoável. E nesses 10 dias eu acabo me intervalando aí a cada 4 meses, né? Então, 4 meses, 10 dias, 4 meses, 10 dias. Então, acabo fazendo dessa forma, para mim, funciona muito bem, né? Eu consigo voltar bem, energizado, né? Mas a cabeça mais aberta, mais limpa também, para poder seguir tocando o negócio. E o último. Olá, pessoal, tudo bem? Ó, pode parecer aqui algum tipo de truque, mas juro que não é, tá? A gente tá aqui com roupa diferente. A gente não saiu para tomar banho e voltou. Foi simplesmente aí que a gente precisou dividir a gravação em 2 dias, tá bom? Já estava tudo planejado desde o início, mas a gente retoma aqui para falar um pouquinho como a gente vinha conversando sobre as técnicas, né, que o Renan usa para fazer uma descompressão e poder fazer esse melhor equilíbrio aí da vida pessoal e profissional dele. Beleza? Então, Renan, te devolvo a palavra aí para você tocar agora na famosa regra 6 que você comentou, né? Que você usa também aí para te ajudar nesse equilíbrio de vida. Que bacana. Não, obrigado, Bira. Obrigado aí, audiência também. Que bom poder voltar com vocês. Hoje o Bira está mais relaxado aqui, né? Nas vestimentas, porque é sexta-feira, né, Bira? Então, sexta-feira Exato. early Friday, a gente pode estar mais à vontade. Mas só voltando no nosso raciocínio, então, né? Quando a gente fala dessa linha de pressão, né? Que obviamente tanto eu quanto a audiência aí do Bira também sofre todos os dias, inclusive ele. Eu lembro que eu aprendi isso no Carrefour, né? Tinha ido lá um consultor, e esse consultor, ele estava falando da vida dele, né? Que ele sempre foi uma pessoa muito dura, e ele sempre foi também muito preconceituoso, né? No sentido de, não, que escola você estudou? Ah, eu estudei, sei lá, na escola X. Ah, não, o cara estudou na escola X, eu não falo com ele. E foi muito interessante, porque ele falou que quando ele chegou aos 50 anos, ele teve um ataque cardíaco, e quase morreu, né? Teve uma parada cardíaca, quase morreu. Conseguiu ali, né? Reviver, enfim. E aí ele teve um período de reflexão, né? Entre esse momento de hospital e reviver, né? E fazer a volta à vida normal, inclusive a sua vida de consultoria. E ele criou a regra número 6, né? E o que é a regra número 6? Quando vem uma pressão muito forte, né? Quando ele está naquele momento difícil, que, enfim, você está ali a ponto de explodir, ele fala, não se leve tão a sério. Né? Então, a regra número 6 é não se leve tão a sério. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz uma coisa que talvez não é tão grande, né? Ainda mais a gente aqui, né, Bira? A gente não está trabalhando num hospital, né? A gente não está trabalhando ali com uma vida, né, diretamente. Então, como que a gente coloca uma outra perspectiva do assunto que a gente está vivendo? E aí a pergunta vem, pô, mas por que essa regra número 6, né? Qual que é a regra número 1, a número 2, a número 3, enfim, né? E ele falava assim, é a mesma. É que você tem que repetir várias vezes para você acreditar nela, né? E é verdade, né? A gente às vezes Genial. está muito incomodado, muito nervoso, muito estressado com alguns fatores. E acho que no momento você fala assim, puta, não te leva isso uma sério. Isso aí também não é tão grande assim, né? Vai dar tudo certo. Tem um pouco daquele ar otimista de empreendedor, né? Para você ser empreendedor, você tem que ser um otimista, né? Então, trazer um pouco disso para poder ter uma vida mais tranquila, né? Pelo menos mais regrada, né? Poder viver ela melhor. Eu acho que essa regra número 6 ela ajuda a gente nesse tipo de reflexão. Não, maravilha, Renan, perfeito. Vou passar a levar lá comigo também, que eu confesso que às vezes eu me auto pressiono bastante. E aí a gente já caminhando mais para a parte final aqui do nosso bate-papo, né? Infelizmente, uma hora ele acaba.
Mas eu queria aproveitar o teu conhecimento para você deixar algumas dicas para a gente, algumas dicas para as pessoas que nos acompanham. E a primeira dica que eu queria te perguntar é, se você pudesse reencontrar com o Renan lá atrás, que estava começando no varejo, que dica você deixaria para ele? Nossa, essa é boa pergunta, hein? Tá bom as perguntas, hein, Beirão? Parabéns. É, mas acho que são, eu vou falar três aqui, pode ser? Três, tá bom? Claro. Tá, então acho que assim, uma é investir em estudo, né? Acho que assim, ó, o maior investimento que você pode fazer não está no Ibovespa, não está nos juros a 15, né? Está no seu conhecimento. Então, acho que primeira coisa, assim, continue investindo fortemente no seu estudo. É por aí que você realmente vai conseguir crescer e vai conseguir gerar valor para a sociedade, né? Porque, no final, é isso que eu e você estamos fazendo aqui hoje, né? A gente está tentando trazer uma experiência, né? Uma vivência que as pessoas reflexionem e possam gerar dessa forma algum valor para a sociedade que a gente vive. Então, esse é um. O outro é investimento nos relacionamentos, né? Assim, eu entendi que cada vez mais, né, durante a minha jornada, que as pessoas tomam decisões, elas acham que elas são racionais, mas na verdade elas tomam decisões muito emocionais, né? A gente falou um pouquinho no último, e eu acho que isso é importante, porque isso mostra para a gente que você ter, né? E a pandemia deu uma quebrada nessa relação pessoal, né? De você poder, enfim, querer, né? Estar com o outro, desde o escritório, mas até um café, um almoço, e pode ser com o cliente, pode ser com um colega, pode ser com o seu chefe, pode ser com alguém que você trabalhou lá atrás, pode ser com um amigo, né? Então é isso que eu queria também voltar, né? Que as pessoas também reflexionassem e vivessem mais, né? Eu acho que isso é uma coisa. Tem uma ideia, Vira? Quando eu voltei do Chile, que agora já faz 2 anos e meio, falei, putz, que preciso conectar com as pessoas, né? Porque 2 anos e meio fora, preciso agora reativar o meu networking, né? E saber como é que está o mercado, saber como é que estão as pessoas, enfim. Eu passei meus primeiros 6 meses assim, mas puta, toda semana eu tinha um café, um almoço, um café, um almoço. E eu até fui para pessoas assim que eu conhecia de nome, mas nunca tinha visto na vida. Por exemplo, o Olegário. Acho que eu não tinha falado dele aqui no nosso call, né? Falei dele? Eu não falei, né? O Não, não tinha Olegário, falado ainda não. o Olegário, ele é o papa do varejo do Brasil para mim, né? Acho que todo mundo tem a sua perspectiva, mas ele é uma pessoa que eu respeito muito. Ele é um dos curadores da APAS, da Abrafarma, então uma pessoa extremamente influente, trabalhou anos na Nielsen, né? Então, uma pessoa muito respeitada no mercado. Quando eu voltei, eu falei, putz, eu preciso tomar um café com o Olegário. E foi muito legal. Tomei um café com ele me contou, a gente trocou figurinha. E nessa jornada, a gente conseguiu construir uma relação muito importante, né, e valiosa. Pelo menos estou falando da minha parte aqui, né? E conseguir ter alguém com o calibre dele e poder dividir, né? A gente também comenta alguns estudos, compartilhei com ele, né? Graças a ele, a gente também pôde estar na Abrafarma apresentando um estúdio inédito da Dunchamp no Brasil. Ele já estava fazendo em outro país, a gente trouxe para cá, e ele foi aí o viabilizador disso. Então, eu acho que o relacionamento é o segundo ponto. E aí, o terceiro, eu colocaria uma questão de autoconfiança, sabe? Acho que assim, às vezes a gente fica com aquela síndrome do cachorro, né? Pequenininho, enfim, né? Pouco significante, mas acho que você acredita em você e você poder também poder desafiar mais o seu entorno, obviamente sempre com muito respeito, cuidado, mas puta, essa linha de confiança daquilo que a gente é, né? E eu gosto muito do livro Strength Finders, né? Que assim, ele reforça que, cara, você não vai ser bom em tudo, mas tem algumas coisas que você vai ser muito bom, né? E você se ancorar aí, e é por aí que você vai conseguir gerar valor para a sociedade, né? Você vai conseguir se destacar, então investir naquilo que você faz muito bem. Então, acho que essas são as três coisas aí que eu deixaria de mensagem para o Renan lá atrás, para, obviamente, ele fazer uma vida mais feliz, né? Acho que é isso que a gente está sempre buscando. Não, maravilha, Renan. E é super importante você falar isso, porque a dica para o Renan lá de trás já ficou a dica para o Bira, né? Porque eu já anotei aqui, ainda mais no momento que eu estou de carreira, e acho que isso vale para todos nós. Acho que autoconfiança é algo muito importante. Acho que
vou dizer, acho que o latino, ele muitas vezes tem essa questão, principalmente o latino, né, da síndrome do impostor. A gente sabe que a gente tem a competência, mas não necessariamente a autoconfiança ela atinge a competência que a gente tem. Então, acho que a gente ouvir isso de uma pessoa como você, que chegou onde chegou, né, entender que você também passou por esses dilemas pessoais aí, como você lidou com isso, para a gente também poder ir superando nossas travas e saber que é possível chegar nos objetivos que cada um tem. Totalmente. Posso só fazer uma observação aqui, Bira, em base do que você acabou de falar? Claro. É importante, porque assim, quando eu comecei a entender essa relação do cafezinho, né, do almoço, ela era extremamente importante e valiosa, porque assim, hoje eu estou aqui falando com o Bira. Puta, mas ontem eu estava falando com uma outra pessoa, e eu consigo conectar o que eu estava falando com outra pessoa com o que eu estou falando com o Bira. Então, é, isso vai gerando um valor tão grande, porque o primeiro passo que é o difícil, né? Eu lembro que eu falava, puta, mas eu vou marcar esse almoço aqui com o diretor da empresa tal, o que eu vou falar para ele, né? O que vai ser a conversa lá? E é interessante, porque quando você dá esse primeiro passo, depois você dá o segundo, o terceiro, você vai conectando, porque você fala, ah, não, eu conheço também. Ah, você me conhece? Ah, puta, ele me contou, né, como é que está o mercado agora aqui, assim, tal, tal, tal. Ah, que legal. Eu também... Então, assim, começa a gerar uma fonte riquíssima, né, de conhecimento, em que você realmente começa a entregar esse valor para o outro também, né? Não só da sua experiência, mas das conexões que você fez. Brilhante, Renan. E aí, indo para essa sequência de dicas, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Se você pudesse dar um conselho para alguém que também quer chegar numa cadeira de GM, coloca isso como objetivo na sua vida, que tipo de conselho você daria para essa pessoa? E agora, hein? Pode ser conselho de livro, assim, pode, né, nessa linha. Claro, se você Além desse quiser. conselho que eu dei para o Renan, que vai para as pessoas também agora, né, eu daria também esses conselhos. Acho que o primeiro, assim, que eu gosto muito é desenvolver uma liderança desde cedo, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, puta, quando chegar no cargo de gerente, aí eu desenvolvo minha liderança, né? Ou, ah, eu não tenho pessoas embaixo de mim, então eu não consigo desenvolver minha liderança. Eu acho que isso é uma barreira, né? Às vezes a gente coloca essas crenças nas nossas cabeças e essas crenças são limitadores, né? Eu vejo a liderança de uma forma diferente, né? Eu acho que a liderança ela já começa em você se vendo como líder. E quando você começa a formar essa autoimagem, você começa a falar, pô, peraí, mas o que é legal dos líderes que eu já vi, né? Desde gerentes, diretores, CEOs, né, que foram da minha empresa, ou que estiveram diretamente conectados comigo, ou mesmo inspiradores, né, outros que você pode ter como referência de mercado, né, de outras empresas. Então, assim, que tipo de líder eu seria, né, se eu estivesse na cadeira deles? Eu lembro, acho que foi a Oprah que falou que nas discussões da casa dela, né, a mãe dela virava para ela e falou assim, se você fosse presidente dos Estados Unidos, o que você faria nessa situação? E para ela foi como criança, ela falava, nossa, ela tinha que se imaginar como presidente, né? Porque a pergunta é essa, né? E leva a imaginação das pessoas naquela posição. Então, eu trago a mesma provocação nessa linha da liderança, né? Quem seria você como CEO da empresa, né? Que tipo de atitudes você tomaria? Como seria a sua postura, né? E aí você imagina cenários, né? Cenas, momentos distintos e você consegue elaborar isso, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento de liderança tem que ser logo desde cedo, né? Se você, como a gente, né, vira pai, eu acho que isso a gente já pode fazer para os nossos filhos, eu acho que a pessoa que está entrando no mercado de trabalho também pode fazer, e isso já vai construindo essa liderança na sua mente. E liderar não é só pessoas, é liderar negócio, é liderar a sua área, é liderar um projeto, né? Tem vários tipos de liderança. Então, eu também queria tirar essa amarra, né? Alguns preconceitos de achar que liderança você tem que ter gente embaixo de você. Outra coisa que eu acho que vale a pena é entender de pessoas, né? Assim, não adianta hoje em dia você falar, ah, não, porque eu sou um expert em, sei lá, no Excel, AI, né? Eu sei codificar ou qualquer outra coisa. Você tem que entender de gente, né? Quando você começa a entender de gente, você começa a se relacionar melhor, você começa a se comunicar melhor e prosperar, né? Então, acho que isso também é um fator bastante importante
Até na parte que a gente falou agora, da pressão, né? Acho que tem muita coisa de pressão que a gente sofre pensando e tendo esse olhar do outro, né? Então, como é que a gente tira algumas amarras? Ou como é que a gente consegue olhar uma crítica do outro e não se afetar, fazendo talvez uma interpretação que é uma projeção dele, né? Aí, pensando numa linha psicológica, né? Uma autoprojeção, ele está jogando em você e você fala, putz, isso aqui não é meu, isso aqui é dele. Então, isso te dá também mais qualidade de vida, mais tranquilidade, né? Você consegue lidar melhor com situações diferentes e não trazer para aspectos tão pessoais como a gente traz muitas vezes, né? Então, vai para a linha de resiliência também. Acho que tem uma questão importante que é a gente poder distinguir o que é tático do estratégico, né? Então, isso eu deixo aí também para as pessoas pesquisarem, olharem no dia a dia seu, né? Em que momento você tem que trazer um pensamento tático, em que momento você tem que trazer um pensamento estratégico, com quem que você está falando, qual a situação. Isso é extremamente importante, né? Porque você conseguir fazer essa divisão e se colocar dessa forma e falar, olha, taticamente eu acho que seria assim, estrategicamente assado, já coloca você num outro nível de fala, de postura e de diálogo com os executivos. Outro ponto, bom, eu acho que fora, de novo, né, já falei do autoconhecimento lá quando eu trouxe para o Renan, mas eu diria, vou trazer um livro aqui, pode ser, Bira? Vou trazer o livro chama The Por First 90 favor. Days, The 90 First Days. O que é isso? Nos primeiros 90 dias. Sempre quando a gente faz uma transição, seja de emprego, né? Então, assim, eu estou num momento numa empresa A, vou mudar para a empresa B, ou eu estou na área A, vou para a área B, ou... Renan, desculpa. Vou Mas, só te pedir um favor, que eu olhei aqui no corte e deu uma travadinha. Você pode só repetir o nome do livro, só para ficar claro aí para todo mundo? ele chama Os Primeiros 90 Dias, 90 First Days. E o que ele fala? Ele fala que assim, esses primeiros 90 dias, quando você faz qualquer tipo de transição, são cruciais para o seu sucesso. Então, vamos falar, você agora está num novo cargo, Guilherme, né? Você sai de um cargo A para um cargo B. Né? Quando você faz essa transição, mesmo dentro da empresa, o que você precisa fazer para ser bem-sucedido? E eu acho que muitas vezes as pessoas fazem essas transições sem ter esse momento de reflexão, de pausa, né? E falar, opa, peraí, agora que eu estou fazendo isso, essa transição, como é que eu vou entregar valor nos meus primeiros dias? Com o que eu tenho que me relacionar nos primeiros dias? O que é estratégico? Quais são os objetivos? Onde que eu tenho que focar? Então, é super importante. Ele até faz uma jornada de 30, 60 e 90. Então, recomendo muito para as pessoas. Me ajudou muito, tá? Desde quando eu saí do Brasil, fui para o Chile, ou quando eu fiz transições internas da Danham, ele trouxe aí muita reflexão para mim. Quem me recomendou o livro foi a Flávia Villani, que foi a country head do Brasil também, da Danham, e me ajudou muito a treinar profissional. Então, maravilha, Renan. Cara, eu queria te agradecer muito por esse papo, tá? Assim, sei que nossas agendas aí são meio loucas, tivemos que dividir aí em duas sessões, mas assim, com certeza foi de muita valia. E o que eu acho que foi mais bacana e mais fundamental que a gente vai passar aí para as pessoas que estão assistindo a gente é a humanização dos cargos de alta liderança, né? Quem está ali em cima não são deuses do Olimpo, não são entidades, são pessoas. Pessoas assim como nós, pessoas que também têm suas dificuldades, como o Renan colocou, que também precisam buscar capabilities e conhecimento, mas acima de tudo, que eu acho que é principal, pessoas que se autoconhecem muito bem e sabem onde querem chegar, né? Então acho que isso fica aí de uma reflexão para todos nós de tentem se autoconhecer, tentem entender o que de fato é importante na sua vida, onde você quer chegar, o que você quer fazer e principalmente o que te faz feliz. Acho que a trajetória do Renan, com tudo que ele colocou, foi marcada por isso e fica aí um grande aprendizado e um grande ensinamento para todos nós depois dessas palavras, tá bom? Renan, queria te agradecer imensamente, tá, por essa presença, por ter aí aberto seu tempo duas vezes para vir aqui conversar com a gente. Foi incrível, tá? E deixo aí aberto para você, caso você queira dar algumas palavras finais, mas de verdade foi fantástico ter essa interação junto com você. Obrigado, Bira. Acho que você pode deixar uma palavra final aqui, é curiosidade, né? Assim, acho que uma das coisas que mais tocaram minha vida foram biografias. Eu gosto muito de biografia, né? Você aprende muito com os outros, né? E nessas linhas biográficas, né? Eu li o Elon Musk, o Bill Gates,
Jack Ma, né? Então são grandes atores aí, né, do universo que a gente trabalha, que é a área de business, que me inspiraram bastante e me ajudaram muito também, né? Quando você também está conectada com essas mentes brilhantes, você consegue também dar saltos importantes. Aproveito então de deixar esse ponto. Queria também trazer um livro que foi fantástico, assim, e que ajuda também nessa linha de relacionamento que eu tinha falado, que é How to Win Friends and Influence People, do Dale Carnegie. É fantástico, assim, é um livro de 1900, mas ele é super atual. Assim, você lê ele, você consegue realmente viver. Óbvio, os exemplos são da época dele, né, com os presidentes dos Estados Unidos da época, etc., mas é muito bom, é muito real e a gente consegue também entender melhor como se relacionar com as pessoas. E outros dois que eu deixo de dica aqui também é Zeitgeist, é um documentário bacana, e outro documentário que eu gosto muito é Quem Somos Nós, de física quântica, né? Então, por isso que eu falei da curiosidade, né? Acho que a última palavra que eu deixo aqui é curiosidade, seja curioso, busque também, se informe, estude, pense naquele momento que você está no carro e talvez em vez de você, né, só escutar uma música, que tal ouvir o podcast do Bira, né? Enfim, então trazer conhecimento para o dia a dia nos momentos que você pode é super importante e faz parte da disciplina, né? A gente precisa também pensar em como esse mundo, né, com tanto entretenimento, com tanta coisa chamando a gente e tirando o foco, como é que a gente consegue ter a disciplina e deixar os espaços para esse autoaprendizado também. Não, brilhante. Esse momento aí, né, cultura, Renan, foi muito bom. Enfim, de fato, Dale Carnegie acho que é um papo aí sobre relações humanas. Quem ainda não conhece, por favor, busquem. Já anotei aqui o Quem Somos Nós, né? Já botou aqui a pulguinha da curiosidade em mim. Vou correr atrás. Tá bom, Renan? Mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, vocês aí, por favor, ativem o sininho aqui do canal, inscrevam-se, por favor, deem também o like, curtam o vídeo. Tá? É bastante importante para a gente poder aí chegar na maior quantidade possível de pessoas e poder ter fôlego para produzir cada vez mais conteúdos como esse. Beleza? Um forte abraço para todos e espero vocês aí no nosso próximo Papo de GC. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, um abraço.